Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma tier list das melhores Copas do Mundo, né, de 94 pra cá. Que se pegar muito antigo eu não vou ter tantas memórias, então a gente vai pegar as Copas do Mundo de 1994 até 2022. Na minha opinião, tinha uma tier list aí, uma lista, e vou pedir a opinião de vocês também no comentário, quais são as melhores Copas, né, degrau por degrau, como eu falei com vocês. Então vamos para esse vídeo sem enrolar muito. A Copa aí tá para começar, a ansiedade a mil, né, então vamos aí fazer essa tier list das melhores até as que eu achei mais fracas. Copa do Mundo, né? Então é só minha opinião. Se você gostou, deixe sua opinião aí no comentário sobre a sua tier list, né? Qual Copa você achou fraca, qual Copa você achou boa. Sem enrolar muito, bora para essa lista aí que vai ser polêmica, né? Bora lá então, né? Como eu falei para vocês, aqui tá a Copa de 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 22. E já vou colocar também na lista, apesar de nem ter começado ainda, a desse ano, de 2026. Lembrando que a minha opinião, tá? Se você concorda ou não, deixa sua opinião no comentário. E monta sua lista no comentário também, pra gente debater junto, com certeza eu vou ver. Vamos começar aqui com a Copa de 94. Pra ser sincero, 94 eu não vi, né? Mas eu sou amante de Copa do Mundo, então eu vi todos os gols, jogos. Então vou dar minha opinião, porque se eu fosse pegar só das que eu era nascido, ia ficar poucas, né? Então eu resolvi pegar a de 94, a de 98. A de 94 eu acho uma Copa muito legal, mesmo de verdade, eu vi nos Estados Unidos. Essa também vai ser a maioria dos jogos nos Estados Unidos, né? Então gostei muito da Copa de 94. Eu vou colocar uma Copa como uma Copa ok, né? Eu acho que foi uma Copa boa. Não foi a maravilhosa, mais top, como vocês estão vendo aí, mas foi uma Copa boa. Então acho que vai ficar nessa lista também. A Copa da França também vou colocar como uma Copa ok. Foi mais uma das Copas que eu não consegui assistir, mas foi pelo que eu vi todos os jogos, né, basicamente. Foi uma Copa muito boa também. O Brasil perdeu a final para a França, né? Acho difícil você achar uma Copa ruim, né, nessa lista aqui. Então a gente quer só para levantar uma polêmica. Mas eu acho que foi uma Copa muito boa também da França. Tem seleções aí que foram muito bem, surpresas, né? A França aí que conquistou seu primeiro título jogando em casa, né? O sonho de toda a seleção aí. Enfim, mas a Copa da França foi muito boa também, jogos emocionantes. É uma transição, né? O Brasil vinha do Tetra, buscava o Penta, não conseguiu, perdeu a final, que viria a acontecer em 2002. Então, para mim, foi uma Copa boa, a Copa da França. A Copa do Japão, eu vou colocar como... Na verdade, eu estou falando errado aqui, né? Eu estou colocando ok. A Copa dos Estados Unidos e a da França, 94, 98. São Copas ok, né? Poderia colocar o nível acima, mas como não tem tantas Copas, né? Então elas vão ficar aqui. Vamos lá, a Copa da Coreia e do Japão. Copa, pelo título, obviamente, vou colocar aqui como uma Copa boa, né? Teve jogos emocionantes também. Eu acho que essas antigas assim, difícil ter uma ruim, né? São todas boas. Mas se pegasse até de 90, 86, mas já ia ser muito antigo para mim, então são todas Copas boas. Então a de 2002 também é ótima. O Brasil foi campeão, vários jogos emocionantes, várias surpresas também, né? A Coreia do Sul, se eu não me engano, chegou à semifinal ou quartas de final, alguma coisa assim. A Turquia também chegou muito bem. Teve jogos aí muito emocionantes, né? Teve decepções também, mas até pelo Brasil ter sido campeão, a Copa de 2002 tem que estar aqui. Então ela vai estar aí também. Outra, a Copa de 2006 na Alemanha. Vou colocar ela aqui. Difícil, estou em dúvida agora. A Copa da Alemanha eu vou colocar como caramba, agora estou em dúvida. Estou em dúvida entre colocar aqui em boa ou em fraca. Porque assim, obviamente que é 2, né? Não é 8 ou 80, só que vendo aqui as outras Copas, que na minha opinião são bem melhores, a Copa da Alemanha foi boa, né? Como eu falei, não tem Copa de fato fraca, né? Todas as Copas foram maravilhosas, mas eu vou colocar ela aqui como fraca porque o Brasil não foi bem, né? Foi nas quartas de final. Teve uma final entre Itália e França, duas seleções muito fortes, né? Mas assim, poderia ter sido melhor na minha opinião, né, essa Copa da Alemanha. Não foi uma Copa ruim, mas tem que colocar uma aqui, então vou colocar ela.
Dessas aqui, talvez seja a que eu menos gostei, assim, dos jogos. Podemos dizer que foi uma Copa mais truncada, né? Se você for parar para pensar, você desculpa o cachorro latindo, mas se você for parar para pensar, foi uma Copa mais truncada do que o normal, do que as outras, então jogos menos emocionantes. Depois eu vou deixar essa Copa aqui da Alemanha na fraca e vamos passar logo para da África do Sul. Da África do Sul não tem o que fazer, né? A África do Sul, e ali foi uma Copa top. A Copa da África ali foi sensacional, né? Não tem nem o que falar. Tudo que envolveu a Copa ali, as músicas, tem todo o clima de Copa. Foi realmente assim algo impressionante mesmo. Foi muito foda a Copa da África. Seleções assim como a Holanda, que merecia ter ganhado a Copa, infelizmente não venceu, na minha opinião, não ganhou, na minha opinião. Merecia ter ganhado a Copa, mas infelizmente não ganhou. Teve aí a Jabulani, as Vuvuzelas nos estádios, aquele jogo incrível do Uruguai e Gana. Cara, foi assim espetacular. Então merece estar ali no top a Copa da África. No top eu vou colocar duas, né, pra não ficar. Se eu podia botar todas, né, sendo bem sincero, todas essas Copas aqui eu botava aqui no top, porque realmente. Mas vou deixar só aqui a da África. Copa do Brasil, também não tem como não deixar aqui, apesar do 7-1, foi uma Copa aqui no nosso país, assim, sensacional, jogos inacreditáveis, né? A Alemanha foi campeão, final no Maracanã contra a Argentina. Foi assim, incrível, incrível, incrível. Copa maravilhosa, foi uma Copa maravilhosa. É a mesma coisa, a música, quando a música pega, você fica com aquela memória, né? Então a Copa de 2014 foi assim, sensacional, de verdade mesmo. Uma Copa maravilhosa. Na minha opinião, as duas melhores Copas, né? Que são a Copa de 2010 e 2014. Então, são as melhores Copas de fato, né? Na minha opinião, 2014 e 2010, as que tiveram mais clima de Copa. Vamos aqui logo para 2018. Vou colocar aqui como a mais fraca, né? Tá péssima aqui. Foi uma Copa boa, mas acho que foi de todas as Copas, foi a Copa que teve menos clima de Copa. Acho que por ser na Rússia e tudo mais, não sei explicar. Eu acho que é a mais fraca dessas Copas aqui, de longe mesmo, a mais fraca dessas Copas. Então, ela vai ficar aí, mas foi uma Copa que eu curti também, né? Mas dessas aqui, a mais fraca, ela tem que ficar aí, então eu colocaria assim a Copa da Rússia. A Copa do Catar, ela é bem, como eu posso falar? É bem polêmico, né? Muita gente ama ou odeia. Se fosse assim, uma Copa no Catar e tal, mas teve jogos assim maravilhosos. A final foi 3-3. Final de Copa do Mundo 3-3. Argentina e França. Teve umas quartas de final contra a Holanda, assim, coisa de louco. Acho que foi nos pênaltis também, Argentina e Holanda. Aí teve uma França e Marrocos. França e Inglaterra. O Brasil foi eliminado pela Croácia, assim. Uma eliminação ridícula, né? Faz gol na prorrogação e leva o empate, perde nos pênaltis. Mas eu acredito que de fato vou colocar aqui como uma Copa boa, tá? Coloquei como uma Copa boa, a Copa de 2022. Poderia até substituir aqui a Alemanha, mas pela final não tem como deixar essa Copa em fraca, não. Então vai ficar. E essa aqui era para ter uma incógnita aqui, né? Obviamente a gente não sabe. Mas eu vejo uma coisa muito interessante, que é o clima. Tipo, eu vejo muitas ruas pintadas, coisa que não tinha há muito tempo. Clima de Copa. Infelizmente essa Copa aqui não tem uma música que pegou, como por exemplo essas duas aqui, né? Uma música que tocou. Tipo a Copa do Mundo de Clubes teve aquela música que pegou e tal. Essa aqui ainda não tem, né? Talvez tenha ainda, chegue a ter, não sei. Eu vou colocar ela como ok, porque não começou. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas a esperança tá grande de que seja uma Copa foda, tão foda como todas essas, né? Que seja uma Copa muito boa mesmo, é uma Copa com formato diferente, então a expectativa está muito grande também para isso. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal. Durante essa Copa do Mundo vai ter vários vídeos sobre a Copa, então se inscreva aí para não perder nenhum vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, tamo junto, até a próxima, valeu!